Bem-vindo a todos a mais uma análise semanal de macroeconomia. Nessa semana, no calendário econômico, temos dados de produção industrial na Europa, vendas no varejo no Brasil, estoques de petróleo nos Estados Unidos, dados importantes na China de PIB, desemprego, produção industrial e vendas no varejo, dados de CPI no Japão, CPI na Europa e de PPI nos Estados Unidos. Nessa semana iniciamos com a volta das tratativas de acordo para a finalização da guerra entre Estados Unidos e o Irã. O cessar-fogo que havia sido formalizado, ele não foi cumprido. Então voltaram as tensões no Oriente Médio. Porém, o mercado já está precificando a possibilidade de fim do conflito. Por mais que não tenha nada definido sobre as negociações, tanto do lado dos iranianos quanto da questão dos americanos para decidir os termos de acordo, o mercado já está considerando e já está precificando os ativos para uma possibilidade de final de conflito. Isso está refletido tanto no preço do petróleo, que já está abaixo dos $100, tanto o WTI quanto o Brent, nos dados também do índice dólar, do DXY, que também está operando abaixo dos 100 pontos, na faixa dos 98 pontos. Por mais que o VIX, que é o índice de volatilidade, ainda esteja alto, na faixa de 18 pontos, o mercado já começa a movimentar os ativos, os recursos, para a narrativa de um fim da tensão no Oriente Médio. Também dá para verificar pelos índices tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo. As bolsas americanas já estão voltando aos níveis de pré-guerra, anteriores ao conflito. As bolsas da América Latina também estão em índices e máximas. Por exemplo, a bolsa brasileira já está beirando os 200 mil pontos. E também, por consequência, o dólar aqui no Brasil já está abaixo dos 5 dólares. Então, a estrutura que está sendo hoje aventada na narrativa mundial é que finaliza o conflito, volta a ter um parte de crescimento justamente para a economia real. De novo, voltando à questão dos emergentes, principalmente por ter a questão das commodities, tanto na parte agrícola quanto na commodity metálica, principalmente aqui na América Latina. A questão básica dos Estados Unidos nesse ponto da diversificação e da rotação para a economia real é que dados que tem de confiança do consumidor americano mostram um arrefecimento da economia, a queda no consumo, a queda nos índices de serviço americano. Por mais que a inflação venha aumentando pela parte do petróleo, então, e justamente verificar como vai vir o PPI dessa semana para ver como está refletindo no produtor americano a inflação, o core da inflação, dos dados, retirando a parte energética, ele vem abaixando. Ele vem diminuindo a inflação nesse sentido. A questão é que agora, como aumentou o valor do preço do petróleo, isso vai impactar inevitavelmente na inflação. Por isso que está havendo essa rotação. Então, o mercado americano real, da economia, do consumidor, das famílias americanas, está tendo um arrefecimento. A bolsa americana subindo, então está tendo uma divergência entre a Wall Street, o mercado financeiro, e a parte real americana mesmo. Dessa parte de Wall Street está tendo uma diversificação nos ativos para o mundo, então saindo de ativos americanos e indo para a economia real do mundo, por exemplo, em questão de commodity, na parte commodity agrícola e metálica. Por isso que as bolsas também aqui na América Latina estão tendo um incremento, estão tendo as suas máximas também. E a parte de verificar como que isso tudo vai se analisar, porque, volto a frisar, não tem ainda um acordo firmado para o final da guerra. Então, é uma narrativa que o mercado está construindo. Nessa narrativa, pode ser que volte a ter um aumento nas tensões. Então, ainda está um cenário indeciso, incerto, mas que o mercado compra essa narrativa de finalização do conflito e de diversificação dos ativos ao redor do mundo. Então, face a isso que está acontecendo, tem que também ter em mente como que essa inflação vai impactar numas possíveis reduções dos juros americanos pelo Fed no futuro. Então, realmente é um cenário bem indeciso, bem incerto, e tem que aguardar os dados que vão continuar saindo para verificar o índice de economia tanto nos americanos quanto ao redor do mundo, tanto que esses dados que vão vir da China de PIB, desemprego, de produção vão ser importantes para verificar. E analisando como que vai se comportar tanto o preço de petróleo quanto a parte do DXY no mundo, que o mercado compra a narrativa de dólar fraco, e voltar a ter um ciclo ciclo econômico de dólar fraco no mundo. E esse dólar fraco volta a espalhar o dinheiro e esses dólares pelo mundo, pela parte de outras economias, outros ativos ao redor do mundo,
e verificar como que o Fed vai tomar as próximas decisões de política monetária. Se vai ter uma perspectiva de estagflação, uma perspectiva só de inflação alta, então como vai comportar, se aumenta os juros ou se reduz os juros, como que vai ter essa interação de economia real americana, principalmente da economia de famílias, de endividamento, da parte de serviço com a parte do mercado financeiro, ou se vai ter a continuação do conflito. Então, nesse ponto, segue a questão de incerteza e de indefinição sobre o que está acontecendo no mundo. Acompanhar os dados que estão saindo, mas a análise que tem hoje, a narrativa que o mercado está comprando hoje é de diversificação dos ativos ao redor do mundo, para os emergentes, e de finalização do conflito, por mais que não tenha nada certo e acertado entre as partes dos Estados Unidos e do Irã.